Tudo beleza? Com o professor Glebs, né? Terceiro ano porque é um conteúdo assim mais de pré-vestibular, né? O ITA 2003, um problema interessante, um problema difícil, né? A parte dissertativa da prova, onde nós vamos analisar essa fração, essa expressão aqui, e nós vamos nos surpreender com a interpretação geométrica que ela carrega nela, né? Primeiro a gente vai lembrar o que são conjuntos números complexos, o que seria esse Z aqui. Esse Z, só para a gente retomar aqui, pessoal, vamos fazer assim, x mais y. Isso daqui é isso daqui é um número complexo na sua forma algébrica, onde ele tem a parte real e a parte imaginária. Tá? Que é esse Z aqui. O barra Z significa que é o conjugado dele. Então, ele troca o sinal aqui da parte imaginária, tá? Esse aqui é o conjugado dele. E, antes de mais nada, vamos ler o problema, né? Bom, determine o conjunto dos números complexos Z para os quais esse número ômega aqui, ele seja um número real, pertença ao conjunto dos números reais. Então, a interpretação, interprete ou identifique esse conjunto, tá? Esse conjunto dos números complexos, interpretar geometricamente e fazer o esboço desse conjunto. Então, esse aqui é um problema de lugar geométrico, tá? Junto com números complexos. Tá? Então, esse aqui é o formato de Z, como a gente já estava comentando. O barra significa módulo. Eu vou colocar aqui o que significa o módulo de Z. O módulo de Z é a distância do Z, do afixo de Z no plano complexo, à origem daquele sistema, né? Então é como se eu fizesse essa conta aqui, ó. É uma aplicação do teorema de Pitágoras lá no plano complexo. Tá bom? Então só que aqui tá barra Z menos 1. A gente vai escrever cada um deles aqui usando essa expressão aqui. Então dá pra gente pensar o seguinte, que esse número que tá aqui em cima, vamos pensar o seguinte. Ele tá Z mais o conjugado dele, Z mais 2. Bom, o que a gente está vendo é o seguinte, que o numerador do número ômega, ele é algo assim, então é o Z, é o x mais y, o conjugado é mais x menos y, mais 2. O que a gente observa aqui? Nós observamos que o denominador, ele é um número real já. Por quê? Porque ele não tem a unidade imaginária i. Tá bom? Então agora nós vamos analisar o denominador. Que vai acontecer algo interessante agora aqui no denominador. O que significa isso daqui, né? Bom, se ele já está dentro da raiz aqui, o que significa? Para que ele seja um número real, o número que está aqui dentro, o número complexo que está aqui dentro, ele tem que ser, ele tem que ser um número positivo, tá? Diferente de zero, como ele está no denominador, ele tem que ser maior que zero por causa da raiz quadrada grande. Então, o que a gente tem? A gente tem que o módulo de Z menos 1 mais o módulo de Z mais 1 menos 3, isso aqui tem que ser positivo para a gente conseguir considerar essa parte do texto aqui, ó. Pertence ao conjunto dos números reais. Então, esse número complexo que está na raiz, ele tem que ser positivo. Bom, calculando aqui, o que significa o módulo? É o cálculo do módulo aqui. Então, como ele tem o menos 1, o que acontece? É x ao quadrado. Perdão, é x menos 1 ao quadrado. Por que é x menos 1 ao quadrado, né? É raiz de x menos 1 ao quadrado, que é a parte real desse número complexo, porque o z, ele é
esse z aqui, ele é o x mais yi. Como lá no módulo tem o menos 1, então a parte real dele é x menos 1 ao quadrado. O y é a parte imaginária, y mais y ao quadrado. Isso aqui é o módulo do primeiro complexo. Da mesma maneira do módulo de z mais 1, é o mesmo comportamento, é um cálculo de distância. A parte real é x mais 1 ao quadrado. Esse x, lembrando que é do z, como 1 também é um número real, então fica x mais 1 ao quadrado, mais o y ao quadrado. Isso tem que ser maior do que 3, passar o menos 3 para lá. Pessoal, olha que interessante aqui. Isso daqui é a definição de elipse. É a definição de elipse. Olha que fundamental, né? Esse número que apareceu aqui é a própria definição de elipse. O que é a definição de elipse? Você tem uma elipse os pontos que estão na elipse, aqui é um ponto pxy, né? Qual que é a definição de elipse? Bom, a primeira elipse tem um eixo maior e um eixo menor. Tem os valores e tem os pontos fixos chamados de focos, tá? Que é o foco 1 e o foco 2. O que diz a definição? Que a distância entre F1 de P até F1 mais a distância de P até F2 é uma constante, e essa constante é o eixo maior aqui, que a gente chama de 2A. Como é uma igualdade, né, eu vou escrever aqui PF1, isso aqui é a definição de elipse, que é o que está acontecendo ali. PF1 mais PF2 é igual a 2A. 2A é a medida do eixo maior. Como aqui tem uma desigualdade, nós temos que ele está considerando que é uma elipse, os pontos, os números complexos que ele quer que dá a resposta são os números que são exteriores, por causa da desigualdade, são os pontos exteriores à elipse, tá? Porque ele está maior ou igual, tá maior aqui. Tá? Se fosse igual, aí consideraria aqui o lugar geométrico da elipse, que é essa linha, que é essa curva aqui, né? Essa curva. Mas como está maior aqui, são os pontos externos à elipse. Então a interpretação, qual que é a interpretação? São pontos exteriores da elipse. Elipse, no caso aqui, deixa eu colocar aqui um ponto de chamada com relação a essa equação que apareceu aqui. São pontos exteriores da elipse. Então essa é a interpretação geométrica, nós vamos fazer o esboço dela agora, tá bom? O que seria o menos 1 aqui e o mais 1? São exatamente as coordenadas do foco. Esse foco aí, vamos fazer aqui de novo aqui o plano complexo aqui, o plano cartesiano, né, porque é uma interpretação geométrica. E nós temos uma elipse aqui, tá? Desenhar aqui mais ou menos o esboço da elipse, que ele quer que a gente faça o esboço, tá? É considerando que essa linha ela é tracejada, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o tracejamento dela. Deixa eu ver aqui. É uma linha tracejada, tá bom? Tá? Considere tracejada essa linha da elipse aqui, tá? Esse 1 e menos 1 são as coordenadas dos focos, tá? Essa primeira coordenada tá menos 1, mas ela é uma coordenada positiva, tá? Então, aqui é o F1, vamos supor, aqui é 1,
essa primeira coordenada aqui, a coordenada desse foco em Y é 0, então o que a gente entende aqui? Nós entendemos que as coordenadas dos focos, elas são abscissas, tá? Porque o Y é 0, ó. E esse outro foco aqui que é menos 1, 0, que vem para cá. Aqui tá fora de ordem aqui, tá, pessoal? Ele fica bem certinho, ele é bem simétrico, tá bom? E esse X e esse Y é um ponto qualquer da elipse aqui, de modo que a definição se encaixa, tá bom? Bom, o esboço dela tá aqui, a gente consegue calcular aqui o eixo maior é 3, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que o eixo maior, aqui é o eixo, aqui é o eixo, aqui é a metade do eixo maior. Como aqui tá 3, a gente entende que é 1,5 aqui. Beleza? O C, ou seja, a semidistância focal é 1, então só falta a gente calcular aqui o semi-eixo menor, que aplicando o teorema de Pitágoras a gente consegue chegar aqui no valor dele, aonde a gente consegue consegue identificar os vértices dessa elipse, né? Aqui é 3 sobre 2, ou 1,5, aqui é menos 3 sobre 2, e agora a gente vai calcular aqui as coordenadas do vértice com relação ao eixo maior, tá bom? Então aqui é b ao quadrado, fazendo essa continha aqui, bom, aqui é 3 meios ao quadrado, vai ficar 9 quartos menos 1, 3, eu coloquei em fracionário aqui, tá, pessoal? Terminando aqui vai dar raiz de 5 sobre 2, tá? Esse aqui é a metade do eixo menor, e pronto. Aqui tá o esboço do gráfico, aqui é raiz de 5 sobre 2, e está interpretado, pessoal. Qual que é a interpretação? O esboço do gráfico está aqui, é uma elipse, tá? Mas como aqui está maior, são os pontos. Qual que é a resposta? O conjunto dos números complexos de Z são os pontos exteriores à elipse aqui, escrita aqui através dessa inequação aqui, pela própria definição da elipse, tá bom? Então você que não revise, tá? É importante, as provas do ITA, o nível dessa prova, eles cobram coisas fundamentais. Então, por exemplo, você veja que para resolver esse problema, nós tínhamos que saber um pouco de números complexos, escrever o número complexo na sua forma algébrica, e principalmente para identificar, para interpretar esse lugar geométrico, foi importante aqui retomar aqui a definição de elipse, que é essa expressão que eu escrevi aqui. Terminando aqui, como existe uma desigualdade, a interpretação geométrica disso são os pontos exteriores à elipse, que daí porque ele fala que são números reais, por isso dá desigualdade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o problema, tá? E até a próxima.